Apocalipse 22, versículo 13, e vou ler conjuntamente o Isaías 44, verso 6. Não precisa abrir os Isaías, porque é a mesma coisa do texto de 22 de Apocalipse. Isaías 44, 6 diz o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Assim ele diz o quê? Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. Deus está dizendo que Ele é o primeiro e Ele é o último. Agora no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 13, e a palavra fala: eu sou o Alfa. Jesus falando: eu sou a primeira letra do alfabeto, o Alfa, e o Ômega, a última letra do alfabeto. Eu sou o A e sou o Z, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós tivemos aqui uma palavra 2 domingos atrás sobre o arrebatamento da igreja, e temos recebido manifestações de pessoas que têm nos focado na televisão, e também irmãs aqui que me visitaram para reconhecer a importância daquela palavra. Domingo passado tivemos um culto lindo aqui, com a presença das crianças, das funcionárias e coordenadoras da Casa da Esperança. Nós temos sido muito abençoados em nossos cultos. Esperamos que Deus também nos abençoe agora. A mim, que tenho que transmitir essa palavra, e a vocês que têm ouvidos para ouvir essa palavra, que nós esperamos seja dada pelo Espírito Santo. Fica com a sua Bíblia, porque eu não vou afirmar nada que eu não tenha visto e confirmado na palavra. É um tema difícil. Há 3 doutrinas sobre a interpretação do Apocalipse, e nós não pegamos nenhuma doutrina. Oramos, e tudo que afirmarmos é em base bíblica. Fica com a sua Bíblia, para que quando eu citar aqui, você possa acompanhar. Assim diz o Senhor: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o Alfa e o Ômega, e o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. O tema desta palestra, porque não é bem uma pregação, é as últimas coisas. E como eu não posso falar numa palestra só como esta, essas últimas coisas todas, eu vou falar rapidamente de 6 últimas coisas. O Deus Todo-Poderoso, neste ponto em que diz ser a primeira e a última letra do alfabeto, isso por ele ser tanto o primeiro como o último capítulo da história, o princípio e o fim de todas as coisas. E o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, descreve o princípio e a origem de todas as coisas. E o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, mostra como será o fim de todas essas coisas. Primeiro,
A morte, rapidamente, abordaremos esse tema. A morte, irmãos, é a separação da alma do corpo. Você não vai ver essa definição nos livros sobre a morte. Ontem o Josa me trouxe da biblioteca da nossa escola o livro A Morte, escrito por um pastor muito expressivo na televisão, e ele não falou uma vez no livro todo essa definição que é a certa e correta. A morte é a separação da alma do corpo. Essa experiência a Bíblia descreve como dormir. E nesse livro ele não fala nenhuma vez dormir. E a Bíblia fala, é descrita a morte como dormir. É o que diz Jesus aos seus discípulos no 11:11 de João, o Evangelho de João 11:11. Jesus diz assim: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então a morte física é a porta que conduz à vida para aqueles que recebem Jesus. Repito, a morte física é a porta que conduz à vida para aqueles que recebem Jesus Cristo. Todos nós estamos sujeitos à morte, por ser mortal o nosso corpo. Mas depois da ressurreição, que nós vimos há 2 domingos, vão haver duas ressurreições importantíssimas. Depois da ressurreição e do arrebatamento da igreja, nós cristãos que cremos e seguimos a Cristo Jesus, desfrutaremos da imortalidade. Isto é, receberemos corpos glorificados, que não mais estarão sujeitos à morte. O ímpio, o incrédulo, que não segue a Jesus, eles não irão desfrutar da imortalidade. A imortalidade do corpo não irão desfrutar, mesmo depois de ressuscitados. Sua inteira condição é a de morte e separação de Deus. A morte do ímpio, do incrédulo, o separa de Deus. A sua ressurreição não é para a vida, mas é para a condenação. Isso está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Eu estive ontem conversando com uma irmã, e ela disse: eu acho, ninguém acha nada. Nós não estamos dizendo, nós achamos. Aqui não tem acho na Bíblia, né, irmã? Você está aí, não há acho, é assim. A palavra define claramente, sustenta e comprova como vai ser. Então eu, pastor Abílio, não acho que vai ser assim ou assim. Vai ser do jeito que a palavra ensina. E eu estou dizendo que os ímpios não vão para a vida, mas vão para a condenação. Aí você fala, mas não, todos vão para a condenação? Não, eu explico. Especialmente a irmã que está me ouvindo. Vão para o julgamento. Nós, os salvos, não mais seremos julgados, a não ser para receber
o galardão, os galardões que Jesus tem guardados para nós. Mas os ímpios vão ser julgados, e se pelas suas obras não forem aprovadas, serão condenados e atirados no lago de fogo. Porque vem a hora, diz a palavra, porque vem a hora, no João 5, 28, 29, vem a hora em que todos os que se acharem nos túmulos, pensa agora nos cemitérios de Bauru, todos e todos os que acharem-se no túmulo, ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Fico aqui, só aqui, nesse tema da morte. Segundo tema, o estado intermediário. O estado intermediário seria o estado em que se encontram as almas dos mortos no período entre o seu falecimento e a sua ressurreição. Quer dizer, os nossos parentes, que Deus já os recolheu, estão nesse estado intermediário. Os corpos na sepultura se desfazendo e as suas almas no estado intermediário. Vamos ver isso que é. Os justos estão num estado de descanso. Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, versículo 13. Não estou inventando, está lá escrito. Estão no estado de descanso. Diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. As obras, as boas obras dos salvos, dos que estão em Cristo, dos que já foram recolhidos por Deus, as obras acompanham. Que obras? É você que está evangelizando, é uma boa obra. Você que ama o vizinho e demonstra que ama, é uma boa obra. Você que, tendo um problema com o irmão, se reconcilia no mesmo dia, não deixa o sol se pôr sobre isso, é uma boa obra. Se você pede perdão a alguém que você ofendeu, é uma boa obra. Se você perdoa a alguém que te pede perdão, é uma boa obra. E tem uma relação que o discipulado que você está fazendo com as nossas apostilas, você vai aprendendo, porque essas obras que você faz aqui vai acompanhar você na morte, e você vai descansar. E eu também. Neste mundo, irmãos, quase tudo provoca fadiga, quase tudo provoca dor. Você se lembra que no último culto eu estava com tremenda dor nas costas, nas pernas, e aliás, na reunião de oração, e vocês oraram, eu saí sem dor nenhuma. Mas vai voltar essa dor, porque o mundo é isso. Não temos que reclamar, é o mundo. O mundo provoca uma luta. Você, para vencer, tem que lutar. Não é assim uma coisa de graça. Você tem que se dedicar, se empenhar, uma luta. E provoca tristeza.
Porém, nada mais dessas coisas vão perturbar os justos, pois eles são recebidos no seio de Abraão. Presta atenção. Ou no paraíso, seio de Abraão, ou no paraíso, é a mesma coisa. Como aconteceu com Lázaro e aquele rico que não fazia a vontade de Deus. Naquela parábola que está no Lucas 16, 22. Não sei lá porque eu também não vou. Eu só vou citar. Aconteceu que morreu o mendigo. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando eu morrer, se você for lá visitar esse corpo, tudo bem, mas a minha alma os anjos vão levar. Aqui a Bíblia está afirmando. E aí morreu também o rico, que não fazia a vontade de Deus, também foi sepultado. E entre os dois, um que estava no seio de Abraão, e outro que estava na outra parte, que se chama prisão, ou inferno. Aí o rico descobriu que o mendigo estava certo e ele estava errado. Ele quer passar para o lado do mendigo, que é o paraíso, que é o seio de Abraão, mas ele não pode porque tem um grande abismo separando. Então é o seguinte, lá não vai ter mais como mudar. Aqui é que se muda, aqui é que se procura. Agora, isso também aconteceu com o malfeitor que foi crucificado ao lado de Cristo, com um deles. Ele disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, a alma de Cristo iria para o paraíso naquele dia, e ele está afirmando que a alma do ladrão ele manifestava: em verdade te digo que hoje eu vou estar no paraíso e você vai estar comigo no paraíso. Hoje, no seio de Abraão. E esses livros sobre a morte, inclusive dos pastores, põe medo na gente quanto a morte. Não tem que medo, a morte é que vai te levar à porta para essas bênçãos. Se isso não é bênção, Jesus morreu, não ficou na sepultura, foi para o paraíso. E hoje você, ladrão, que confiou em mim, que pediu em mim o reino, eu te afirmo, na verdade eu te afirmo, você vai estar hoje comigo no paraíso. Me perdoe os adventistas, que não é como você pensa, a Bíblia está escrito: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é na verdade eu te digo hoje estarás comigo. Não, naquela mesma hora da morte de Cristo, ele foi para o paraíso, para o seio de Abraão, e o ladrão foi junto. Mas ninguém recebe a recompensa final enquanto não se realizem as respectivas ressurreições. Por que respectiva? A ressurreição dos justos
e a ressurreição dos ímpios. Ninguém vai receber recompensa nenhuma, mesmo Jesus falando que hoje estarás comigo no paraíso, ainda depois da ressurreição é que nós vamos receber verdadeiramente a nossa recompensa. No Velho Testamento, quem morreu naquele tempo aguardam a ressurreição no lugar chamado Seol, C-H-E-O-L. Eles estão todos lá, até hoje, o Davi, o Abraão, todos lá. Eles aguardam a ressurreição no Seol. E os que morreram depois de Cristo aguardam a sua ressurreição no H-A-D-E-S, no Hades. São dois nomes que significam a mesma coisa. No Velho Testamento, o Seol, e no Novo Testamento, o Hades. No Hades tem dois compartimentos, que eu contei, dividido por um abismo, para a gente entender. E no Seol também, porque todos os que morreram no Velho Testamento foram para o Seol, sendo justos ou sendo ímpios, cada um para o seu lugar no Seol. E todos os que morreram depois de Cristo estão no Hades, ou no seio de Abraão, ou na prisão, que eu chamo de inferno. Aquele que é o primeiro e o último, que é Jesus, Cristo Jesus, disse o seguinte: fui morto, mas eis que vivo. Pelos séculos dos séculos eu vivo, e tenho as chaves da morte e do Hades. E o Hades corresponde ao Seol do verdadeiro. Ele tem a chave do Hades e do Seol. Pastor Shedd, que é um teólogo muito reconhecido entre os teólogos, estudando esse assunto, ele diz que o Hades é o céu sem o corpo, e é o inferno sem o corpo. Quer dizer, quem morre e vai para o Hades, e se ele é justo, céu sem o corpo, é a alma. O corpo ficou na sepultura. E se ele não é justo, não recebeu Jesus, ele vai para o Hades, o inferno sem o corpo. As chaves que Jesus disse que tem do Hades, que abrem e fecham, indicam o poder e a autoridade que Cristo Jesus tem sobre a morte e sobre o Hades. O pastor Shedd, eu vou repetir, estudou esse assunto e diz que o Hades é o céu sem o corpo está na sepultura, e o inferno sem o corpo. Os textos de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, e o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, descrevem a descida de Cristo no Hades, quando ele estava morto na sepultura, ele desceu ao Hades, a alma dele. Para que ele desceu? Além de ter se separado do corpo, que ficou na sepultura, ele foi para onde a alma vai, e de lá ele desceu às outras partes do Hades para pregar para aqueles que não tinham decidido por ele.
E eu não vou acrescentar mais nada, porque para fazer essa palavra eu li 5 livros e não concordei com nenhum. Eu concordei com o reverendo que era pastor da igreja presbiteriana independente. Quer dizer, esses livros falam que Jesus foi ao inferno, lá no Hades, pegou todos os que tinham crido nele, lá no Velho Testamento, tinham crido em Deus, mas estão lá, ele levou com ele para o paraíso. Que bom se for assim. Mas eu creio, e a Bíblia me justifica, que ninguém é julgado ali no Hades. Ele pregou para as pessoas. Todos vão ser julgados juntos, como a Bíblia fala, no final do milênio. Todos os ímpios. Por que eu falo isso? Você vê aí no teu livro do Apocalipse, eu estou no Apocalipse 20, 14, que diz assim: então a morte e o Hades serão lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o Hades do seu compartimento inferno, do seu compartimento prisão. Esses julgados e condenados vão para o lago de fogo. Ah, mas eu acho que não é assim. Não tem acho aqui, a Bíblia fala vão, está aí escrito. Aí você pode perguntar, por que a Bíblia está falando esse tema? Porque Jesus está na iminência de voltar. E há muitos de nós que estamos despreocupados com esse assunto. Eu sou responsável. E eu estava pregando em Portugal sobre a contribuição, sobre a necessidade de nós passarmos as primícias dos nossos bens para a igreja, para Deus. E a Maria José, esposa do nosso pastor, disse: Abílio, nunca ouvi uma palavra assim, por que você não repete? Quer dizer, eu vou repetir essa palavra, eu preciso repetir. E aí repeti em Portugal. Só tinha uma pessoa da nossa igreja que dava o dízimo em Portugal. Agora já tem quase todos. Porque dar o dízimo também é uma boa obra, que você vai levar junto com você. E além de ser a garantia da sua prosperidade. E esse tema, essa palestra, parece que é difícil, mas não é. É muito simples. Porque não tem aqui, se você seguir a palavra, nenhuma dúvida. É literal. Nenhuma profecia do Apocalipse me fugiu a palavra. É o que não é literal. Nenhuma é simbologia. Nenhuma é símbolo. Todas são literais. Aí você fala, mas tem algumas que são... Todas as que compensam a nossa salvação, que nos leva à nossa recompensa, são literais. Tem algumas que são simbologias que não são tão importantes. Então, se você leva o Apocalipse como ele deve ser levado, não fica tão difícil. Por exemplo, eu falei com Nilza, minha irmã, e ela falou: mas você não falou na besta. Falar no Apocalipse tem que ir para a besta. Não, porque senão eu saio dos 3 capítulos finais, que combinam com o Gênesis, os 3 primeiros capítulos. A besta está no 19, está no 14, e não é a besta, são 2 bestas. Uma que sai
da água, do mar, essa é o anticristo. E a outra que sai da terra, essa besta é o falso profeta. Então o anticristo com o falso profeta, junto com Satanás, é a trindade satânica. Eu também posso falar isso, mas não interessa isso. O diabo imita Deus. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é anticristo, falso profeta e Satanás, dragão, serpente. Então, Nilza, eu vou falar ainda sobre a besta, mas não vou incluir aqui. E vou falar sobre as trombetas, vou falar sobre os selos, se Deus quiser. Então é o seguinte, estado intermediário. Agora terceiro, não, eu já falei, as chaves da morte do Hades. Agora quarto tema, a ressurreição e o arrebatamento, que eu já falei, agora vou falar um pouquinho. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, quando você ouvir isso, é a trombeta de Deus. Você vai ouvir isso. Assim tão lindo como essa menina tocou. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Os túmulos vão se abrir todos, e nós vamos ressuscitar, os que estivermos mortos. O corpo. Abílio, aí conversando com a Nilza também lá na casa dela, é difícil você enterrar uma pessoa querida no mesmo túmulo aonde você já enterrou outras pessoas queridas. E no nosso túmulo tem minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, a Thaís, o meu irmão. Então quando você abre o túmulo, você vê que tem uns saquinhos de ossos. Coisa chata. Ossos da minha avó, do meu avô. Esses ossos, como os ossos do Eclesiastes, não, do Ezequiel 33, né? 37. Você profetiza, os ossos do Eclesiastes saem do lugar, vão se juntar aos outros ossos dele, e vão receber pele e carne, e vão reviver. Quase a mesma coisa, só que não vai precisar mais profecia. Na hora que eu ouvir o toque, os ossos se juntam todos, e o corpo sai da sepultura e recebe a transformação de um corpo que morre para um corpo imortal. Glória a Deus. Então não fica assim, e osso, e não, para com isso, isso vai ser uma bênção. Esta será a primeira ressurreição. E eu disse, quando falei da primeira ressurreição, bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Por quê? Porque é a melhor ressurreição. É um prêmio para nós, a primeira ressurreição. Os mortos ressuscitam, são transformados, e nós vivos que não morremos, somos com eles arrebatados, também com o nosso corpo completamente transformado. Fala amém.
E diz a palavra em 1 Coríntios 15:53, porque é necessário que este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. É necessário, porque nós não vamos entrar no reino do milênio para governar com Cristo 1000 anos do jeito que nós somos aqui. Nós vamos ser completamente diferentes. Você vai ter uma agilidade incompreensível, você vai ter uma força, um poder no seu corpo extraordinário, indescritível. Por exemplo, eu estou aqui pregando e falo, agora eu vou para o Japão. Puf, estou no Japão. Agora eu vou dentro do quarto trancado de uma pessoa, minha querida. Puf, estou lá dentro do quarto trancado. Jesus fez isso com os discípulos. Eles estavam trancados de medo dos judeus, e Jesus apareceu lá dentro. Bate assim no teu corpo, bate. Fala, viu, corpo, o que você vai ser? Ágil. Aleluia. Eu estou falando sobre as coisas futuras. E agora 5, penúltimo tema dessa tarde. A vida futura. Está no 2 Timóteo 1:10. 2 Timóteo 1:10. Diz assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Esse Evangelho do reino que você anda aprendendo, estudando, é que está te transformando. E nós, na reunião de líderes de sábado, cuidamos disso, porque nós estamos enfraquecendo nesse Evangelho do reino, no discipulado. Vamos falar também com os líderes de grupo caseiro, grupos familiares, grupos de evangelismo, tudo, né? Para voltarmos a essa super importante procedimento da igreja, que infelizmente a maioria das igrejas evangélicas nem sabe o que é discipulado. E tem irmão aqui que também não quer ser discipulado. Agora nós fizemos 5 apostilas ou 4, para que no grupo você não só seja evangelizado, como também discipulado. A Marta levou nossas apostilas para um pastor do sul, e ele ficou maravilhado com nossas apostilas, porque elas não foram escritas assim por conhecimento intelectual, foram escritas pela prática de 36 anos. Como a morte perdeu a sua capacidade de ser o ponto final da vida humana, vejamos a confirmação disso no Salmo 16:10. Salmo 16:10 diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte. Quer dizer, eu não vou ficar lá no Hades. Ali é um interregno, uma espera da ressurreição. Outro, Salmo 49, 13 e 15, diz assim: Deus remirá nossa alma do poder da morte, pois Ele nos tomará para si. O ensino do Antigo Testamento, concernente a essa vida futura, diz que a alma ia para o lugar denominado Seol, e que era habitado tanto pelos justos como pelos ímpios. Havia então 2 seções no Seol, estou repetindo: um lugar de sofrimento para os ímpios, isso está no Lucas 16, 23, 24, e o outro lugar de descanso, de conforto para os justos, como no Hades, no Novo Testamento.
paraíso, seio de Abraão. O ensino do Novo Testamento assegura que ser separado de Cristo pela morte é uma coisa impossível. Repito de outra maneira: você, quando morrer, não vai se separar de Cristo. Isso é coisa impossível. Para quem crê em Cristo, jamais vai ser separado dele. Nem a morte vai nos separar de Cristo. A palavra fala, Deus remirá nossa alma do poder da morte, pois Ele nos tomará para si. A morte não vai ter mais influência e poder sobre nós. Você viu que Ele tem a chave para evitar isso. E Ele diz no Novo Testamento: eu sou a ressurreição e a vida. Então, presta atenção, você que ainda não recebeu Jesus. Presta atenção, para depois dizer que você não ouviu. Ele diz assim: eu, Jesus fala, sou a ressurreição e a vida. Sem Cristo, você não vai ressuscitar. E o que te liga a Cristo é o próprio Cristo, porque Ele é a ressurreição. E aí, você não vai se separar de Cristo, nem com a morte, se você receber hoje Jesus aqui, como nós recebemos. Tem gente que pensa que a gente faz um apelo para se exibir. Olha como eu prego bem, eu fiz um apelo, veio 3, 4, 5, 10. Não é nada disso. É porque nós amamos. É porque o amor de Deus nos constrange a sair. E aí, aqui hoje tem um casal nos visitando, aqui de um local aqui que se chama Favela. Ela parece que chama Priscila, se eu não me engano. Eles estão aí, não? Eles receberam a visita nossa semana e vieram hoje. Cadê eles? Olha lá, estão lá atrás. Fica de pé, a gente aplaudir o Senhor. Olha lá, primeira vez. Glória a Deus. Porque quem foi na casa de vocês fez uma boa obra. E Deus abençoou que vocês viessem nos visitar. E hoje você está ouvindo uma palavra que, quem sabe, você decide-se por ela, vocês. Louvado seja Deus. E quem foi na sua casa, está aqui. A obra que ela fez com vocês, ela vai levar na sua morte junto. O versículo de João 11, 25, 26 diz assim, presta atenção: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fala: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando você for ver seu parente morto, lógico, a gente sente falta, a gente chora, mas pensa nisso. Ele tem Cristo Jesus, não é mais aquilo ali. Aquilo ali está morto. Mas jamais vai morrer quem está em Cristo. Eternamente ninguém morre. Simplesmente você fica lá à espera da tua ressurreição. E ele fala: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É passageiro. Que pena que a hora que eu estiver morto eu não possa pensar, né? Mas ali naquele lugar lá morto, eu pudesse pensar: eu estou aqui inerte, né? Me vestiram bonito, deram um banho em mim, tudo. Estou aqui, está todo mundo aí constrangido. Eu lá naquela mesa lá. Tá? Eu não estou morto para sempre. Quem está em Cristo não morre para sempre. Jamais morrerá eternamente. Eu vou ressuscitar.
E você, corpo, vai ser ágil como o relâmpago. Glória a Deus! Vamos dar um glória a Deus por essas palavras. Glória a Deus! E não é isso que você pensa, é muito mais do que tudo que nós pensamos. Quer dizer, a morte física não passa de um intervalo temporário até a ressurreição. Os crentes mortos de todos os tempos serão ressuscitados para gozar da vida futura e da vida eterna. E eu fiquei pensando, estudando esse assunto, quando eu estiver sendo arrebatado, transformado, o Davi vai estar junto, o Salomão vai estar junto. Vai ser uma coisa. E aí nós vamos... Aí Jesus volta na segunda vinda, que não é essa aqui. Essa aí é só para nós. A segunda vinda dele, ele vem com um exército de anjos e conosco junto. Está lá no Tessalonicenses. Aí nós vamos ver os que morreram, minha avó, minha Taizinha. Vamos estar juntos. Então a morte é a porta dessa bênção. Pensa agora que você vai morrer, pensa. Não é. É a única porta dessa grande bênção, é morte. Ou você ficar vivo até a ressurreição. Eu estou com 87. Quem sabe ele me leva para os 90 e vem nesse tempo, eu não vou morrer. Mas se morrer, é a mesma coisa. Descansa e ressuscita. Junta-se o corpo com a alma e se transforma e vai encontrar com Jesus nos ares. Sexto ponto para terminar. Capítulo 2 de Apocalipse 7. 2, 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui esse paraíso não é aquele do Hades, é o céu. Quer dizer, quando você chega no 22 de Apocalipse, logo nos primeiros versículos, fala dessa árvore da vida. Essa árvore da vida é a mesma que estava plantada no Éden, e que era proibido para o Adão e a Eva de comer do fruto dela. Era proibido para o Adão e para a Eva. Agora para nós vai ser à vontade. A árvore vai estar à disposição. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida. O que significa vencedor? No Apocalipse, vencer significa permanecer fiel no Senhor até a morte, sujeitando-se e obedecendo aos seus mandamentos, que se resumem em amar o seu próximo como a ti mesmo, que se resume a amar aos irmãos como eu os amei. Ao vencedor. E eu disse isso 2 domingos, e uma pessoa veio assim para mim e disse: então quer dizer que eu não vou? Se você tem um problema com o irmão e não se acerta, eu sei que sabe, trata de acertar. Se não, você mesmo salvo fica e vai passar pela tribulação para aprender. Esse é outro tema. Vencer no Apocalipse significa permanecer fiel ao Senhor Jesus até a morte, sujeitando-se e obedecendo os seus mandamentos,
E esses mandamentos estão registrados no Romanos 13, 8 e 9. Estou falando, você que está me ouvindo na televisão, para com isso que você anda falando na sua televisão. O mandamento não é mais sábado, não é mais isso ou aquilo. O mandamento se resume em amar o próximo como a ti mesmo. Se você guarda o sábado, mas não me ama porque eu não guardo, você está fora. E ainda mais que o dia da ressurreição de Cristo ficou o dia mais importante do que o sábado. E por isso o Salmo diz: este é o dia que fez o Senhor. Que dia? O dia da ressurreição. Eles não se reuniam mais no sábado, mas no primeiro dia da semana. Está no primeiro capítulo de Apocalipse. Eu amo vocês, porque minha avó era dessa igreja, mas da promessa, e nos ensinou essa profunda e maravilhosa verdade. Trata de amar o teu irmão Ismael, trata de amar tua irmã Midélcia. O Ismael jogou uma lata de massa de tomate na cabeça da Midélcia. Para com isso. Nós juntávamos os 3 homens da nossa família para brigar com as 4 mulheres da nossa família. Para com isso. Isso é importante, amar. Bate no irmão e fala: eu vou te amar mais. Eu preciso te amar. Eu preciso expressar o meu sentimento de amor para com você, porque eu preciso te amar. O amor de Deus que está em mim, Ele fala que Ele tudo espera, Ele tudo suporta, Ele vai amar através de você. E hoje não venho me cumprimentar aqui, porque eu vou esperar você lá na porta. Aqui estão todas as congregações, inclusive de Jaú, de Arealva e outras cidades vizinhas, dos grupos. Eu quero cumprimentar vocês, quero abraçar alguém que há muito tempo eu não abraço. Vou ficar lá na porta, não vem aqui. A árvore da vida, proibida por Adão, não é de estar à disposição de todos os salvos aqui. O que vai ser a árvore da vida? Resumo: significa alimentar-se, participar da plenitude da vida eterna. Os que morrem no Senhor vão participar, primeiro, do paraíso, do seio de Abraão; segundo, da primeira ressurreição; terceiro, reinarão com Cristo por 1000 anos; e quarto, terminou os 1000 anos. É coisa futura. Quarto, vai descer do céu a Nova Jerusalém. Fica difícil eu explicar sobre a Nova Jerusalém. Quem lê Apocalipse sabe que é muito difícil, porque a Nova Jerusalém é a própria igreja, mas a Nova Jerusalém também é uma cidade santa, é uma cidade muito diferente dessa cidade aonde Cristo vai governar aqui na terra os 1000 anos. É uma cidade descrita por formação de ruas de ouro, muros de pedra preciosa, essas coisas. Somos nós, ou é a cidade, que nós vamos entrar pela porta. Ninguém vai entrar pela porta do fundo, vamos entrar diretamente por onde tem que entrar. Nós vamos participar da árvore da vida, que significa aí sim, dos céus, dos céus dos céus.
Ninguém foi para esse céu dos céus, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem ninguém lá. A gente fala, Pai, foi para o céu. Foi para o paraíso, foi para o seio de Abraão. Agora você vai entrar no céu do céu, na Nova Jerusalém, para viver com Deus. E o que ele fala? O Deus, o Pai, ele fala o seguinte, reinarão com Cristo e estarão em Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 1 e seguinte. Deus habitará conosco. Fala amém. Você já viu Deus? Ninguém viu. Você vai ver. Face a face. Ele vai habitar conosco. Nos templos aqui feitos por mão de homens, ele ficava além da cortina, na arca lá, não sei como é que chama, né? Atrás da cortina. Aí. Agora ele rasgou a cortina e agora nós já podemos chegar até ele pelo sangue de Cristo descido. Agora, ele que habitou no tabernáculo do templo feito por mãos de homens, e que agora está lá em São Paulo também, eles falam que ele está lá, ele pode estar, mas ele vai estar na Nova Jerusalém, com o seu trono, junto a nós. Ele vai habitar conosco. Deus habitará conosco, eles serão um povo, nós seremos os seus povos, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 3. O paraíso de Deus é o lugar de música. Agora eu quero falar com vocês aí da música. Eu preciso que todos estejam aí com a música. O Gabriel não está podendo porque está cuidando dos gêmeos. Não é fácil. Mas ele vai vir logo. Eles estão crescendo. Não faltem, porque a música aqui é um prenúncio da boa música que vamos ter no céu. Tremenda música. Essa aqui é o grupo de música para ilustrar e dirigir o grupo de louvor que são vocês. Imaginou no céu a música com a harpa, com aquela coisa toda que fala, aqueles instrumentos todos que falam no Salmo 150, né? E vai ser um lugar assim, de música, né? Vai ser um lugar da noiva adornada. Quando chega a noiva, quando chega a Nova Jerusalém, nós éramos noivas. Agora nós somos noivas de Jesus. Aí quando a gente entra na Nova Jerusalém, nós vamos ser esposa do Cordeiro. E você sabe o que é uma esposa? A esposa é aquela mulher que Deus deu ao homem para ajudá-lo. A esposa é aquela mulher que honra o seu marido. A esposa é aquela que sujeita a Cristo, o marido, ao seu esposo. A esposa é aquela que, sábia, edifica o seu lar. Nós vamos ser a esposa. Bate no irmão. Quem é o nosso marido? Jesus. Você vai estar totalmente coberto, protegido pelo seu marido, que é o Cordeiro de Deus. Amém e amém. E aí terminando, ele disse no começo dessa palestra, tudo está feito. Eu sou o alfa, sou o ômega. Eu sou o princípio e sou o fim. Quem tem sede, está falando agora para aqui. Quem tem sede, está falando lá no último capítulo de Apocalipse, porque ele ama. Agora ele está falando para aqui. Quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida.
Quem tem sede e quer tomar a água da salvação, vem aqui agora. Você que ainda não é salvo, você ainda que não segue Jesus, você ainda que não é batizado no Espírito, nas águas, você ainda que não se decidiu, vem aqui agora. Jesus está querendo aproveitar essa palestra e está repetindo lá no último capítulo, ele repete: quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Você quer viver nessa beleza dessa vida futura? Vem aqui agora para a gente orar com você. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.